Shalom, bom dia. Estamos, nesses dias, nos debruçando a esses fundamentos do Sermão do Monte, ou bem-aventurança, como o pastor falou. E uma das coisas que temos falado esses dias, que o Sermão do Monte não é apenas para pessoas especiais, né? No sentido de, quando olhamos para as Escrituras, ou olhamos para uma igreja, sempre falamos, isso é para o pastor Kleber cumprir, não é para mim cumprir. Isso é para aqueles que já trabalham na casa cumprir, não é para mim. E uma das coisas que fica muito clara, em Mateus capítulo 5, versículo 3, é que o Sermão do Monte se trata de uma característica de cidadãos de um reino. Ou seja, se quero ser parte deste reino, eu preciso cumprir o Sermão do Monte. Pobre de espírito é quando eu me esvazio. Me esvazio de quê? De minhas vontades, do meu querer. Me esvazio de sentimentos que eu possa ter trazido até aqui. Me esvazio de condições. Para quê? Para que eu possa ser cheio do Espírito de Deus. Entende? Então, ele vai falar que bem-aventurado é esse pobre de espírito. E depois ele fala, porque desses é o reino de Deus. Isso quer dizer que essa é uma característica de todo aquele que quer se tornar filho. Se eu quero ser um cidadão do reino de Deus, eu preciso aprender a ser pobre de espírito. Estamos aqui? Eu preciso aprender que chega uma hora que os argumentos e as coisas que faço, e da forma que faço, e como eu fui instruído até aqui, já não podem mais prosseguir. Eu me esvazio deles para dar lugar para o próprio Deus trabalhar em mim, no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Estamos aqui ou não? Então, o Sermão do Monte é um ensino de Yeshua, como o pastor estava falando aqui, para todo aquele que quer prosseguir sendo um discípulo e se tornar um filho. O Sermão do Monte são as características de pessoas que querem prosseguir como discípulos de Yeshua e se tornar filho. Podemos aprender o Sermão do Monte, podemos nos relacionar de duas formas no Sermão da Montanha. A primeira forma é apenas saber sobre que Yeshua foi em um lugar durante algum tempo, com 4 homens, e ficou ensinando sobre o Sermão da Montanha durante um tempo. Isso é bom. A segunda coisa, apenas não saber a história, é colocar justiça naquilo que Yeshua ensinou. Porque estamos falando agora não só mais da parte histórica, mas como podemos fazer para praticar aquilo que Yeshua ensinou. O ensino do Sermão da Montanha é uma chave para a prática de justiça e não apenas para conhecer uma história. Quando a exigência do que eu ouço é a justiça, de nada adianta saber apenas o conteúdo histórico. Na medida em que nós vamos nos submetendo a essa justiça do Sermão do Monte, você vai começando a entender que você já não vai mais reivindicar nada. Você vai começando a entender que você precisa depender de Deus, e não depender do que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos executar. O Sermão do Monte, ele vai começar com Mateus capítulo 5, versículo 3, desse esvaziamento. Por quê? Porque nós estamos cheios de coisas que vieram dessa mentalidade. Porque, não, eu não posso tomar um prejuízo. Não pode ser desse jeito. E aí o que nós fazemos? Anulamos a confiança no Senhor. Anulamos a fé. Anulamos a esperança. E o que vai acontecer em consequência disso? Não iremos cumprir com justiça aquilo que Yeshua disse no Sermão do Monte. Por quê? Porque iremos confiar na nossa própria força.